a rádio da sua comunidade. Temos aí agora aí, ó, o Tiago, nós temos aí o professor Milton Herdal. Vamos dar um bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Saulo, bom dia, Milton, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui, a convite do Kleber, da Juliana, né, da ONG Projeto Capivaras. É uma felicidade poder compartilhar e tentar levar um pouquinho mais de informação sobre esse tema tão importante. E agora nós estamos também com ele, não é isso? O nosso magnata aí, professor Milton Herdal. Bom dia, professor Milton Herdal. Fala aí, professor Saulo, tudo bem, rapaz? Bom dia. Bom dia, professor Tiago, né? Não conhecia, a gente se conheceu virtualmente, né, Tiago? E essa troca de ideias aí foi bem interessante para a gente poder estar aqui hoje junto falando sobre isso aí que você falou, né, Saulo? As zoonoses, né? Essa coisa da pandemia e tentar fazer um contexto diferente, né? Algumas informações adicionais aí, né? Para a gente entender um pouco melhor essa pandemia. Então, vamos passar agora, primeiramente, para o professor Milton Herdal, para ele dar a sua preleção. Professor, fique à vontade. Professor Milton Herdal, seja bem-vindo, professor. Vamos lá, professor Milton Herdal, é contigo. Ô, Saulo, aí para iniciar a minha fala, eu preparei uns slides, né? E esses slides, para a gente só ter uma sequência, né, de como a gente vai conduzir essa fala aqui hoje. E eu, no início desses slides aí, eu, na verdade, gostaria de falar um pouquinho sobre as viroses, não só em seres humanos, né, mas como as viroses afetam outras populações de outros seres vivos, né? Então, é só para exemplificar, não é para se aprofundar muito, mas para a gente ver como essas viroses, elas estão presentes no nosso dia a dia, né? E como elas impactam o nosso dia a dia, né? Então, nesses próximos slides aí, nessa primeira etapa dessa apresentação, né, eu vou falar um pouquinho sobre os principais tipos de viroses e tentar jogar essas viroses para um contexto regional, né, e coisas que aconteceram aqui na nossa região, no estado do Rio de Janeiro. Tá legal? Então, pode passar o próximo aí, professor Saulo, por favor. Então, para iniciar, né, eu queria falar que, falando exemplos em artrópodes, né, viroses acontecem em camarões e abelhas. Na verdade, as viroses acontecem praticamente em todos os seres vivos, né? E não dá para a gente falar assim que e as populações dos vírus são afetadas? Não dá para a gente afirmar esse tipo de coisa, porque, na verdade, o vírus não é considerado um ser vivo, né? Ele tem um comportamento ambíguo. Uma hora ele se comporta como um ser inanimado e ele só realmente se comporta como um ser vivo na hora que ele entra dentro de uma célula viva, de qualquer ser vivo, e aí ele desencadeia uma série de mecanismos nessa célula que ele entra para direcionar o metabolismo dessa célula para fazer a sua própria reprodução. Então, ou seja, ele não se enquadra na definição de ser vivo, né? Mas os registros de viroses, né, são desde a antiguidade e nos afetam de forma bastante severa e significativa, com marcos importantes na nossa história. Bom, mais recentemente, né, a gente tem aí vírus em camarões, né, que provocou danos expressivos na criação de camarões na Ásia na década de 90, e agora, mais recentemente, né, em 2017, há o registro dessa doença, né, eu coloquei como exemplo aí o vírus da mancha branca nos camarões, né, e mais recentemente ele chegou no sul do Brasil, em Santa Catarina, há registro em criações de camarões no Nordeste, e a gente sabe que agora, recentemente, né, tem o início de criação de camarões aqui na região norte fluminense, né? Então, nesse início de criação aqui, a gente tem que estar atento ao que acontece com essa criação aqui, né, para evitar que essa doença chegue. Estou falando que em evitar que a doença chegue, né, Saulo e Tiago e ouvintes, porque normalmente a gente não tem um medicamento que atue diretamente sobre os vírus, né? Então, as ações contra os vírus são principalmente as ações preventivas. Depois que ele atinge um ser vivo, dificilmente a gente consegue
matar esse vírus, né? Então, não existem poucos remédios que são eficazes diretamente contra os vírus. O outro exemplo, que puxando mais para a área ambiental, que eu selecionei, foi uma epizootia que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos no ano de 2006 em abelhas, né? Então, os criadores de abelha começaram a perceber que havia uma mortandade muito grande de abelhas, foram ver e, na verdade, detectaram que era o agente etiológico, era o vírus da asa deformada, né? Isso causou grande mortandade de abelhas. Isso chegou ao Brasil também, no Nordeste brasileiro, em apiários que criam aquelas abelhas sem ferrão, né? Houveram perdas também, né, nos criadores brasileiros. E aí eu queria só chamar a atenção que no caso das abelhas, né, são polinizadores super importantes, elas têm uma grande importância ecológica, né? A gente teria perdas significativas na produção de alimentos se não fossem as abelhas, pelo papel delas na polinização e na produção de alimentos. Estima-se aí que a participação das abelhas, né, se a gente pudesse calcular o serviço ecossistêmico provocado por esses insetos, estaria na ordem de 200 bilhões de dólares anualmente, né? Então, perdas de abelhas seriam, por virose, seria um problema sério ambiental, mas também para a produção de alimentos no mundo. Vamos à próxima, professor Saulo? Bom, outro exemplo que eu trouxe aqui, tentando, né, contextualizar para a gente aqui na região, eu escolhi o exemplo do tomate e do maracujá. As viroses também ocorrem em plantas, né? São muito comuns, né? E uma estimativa recente, né, mostra que essas perdas por viroses em plantas na produção de alimentos são de cerca de 50 bilhões de euros anualmente. Então, é uma perda bastante significativa. Possivelmente, muitos de vocês já observaram sintomas de uma planta virótica, né? Então, as folhas ficam ligeiramente deformadas, a gente percebe claramente que há uma variação na tonalidade de verde, a presença de alguns anéis concêntricos, né? Então, isso é um indicativo de viroses nas plantas. Não tem cura, planta virótica não tem cura. Então, a melhor indicação para quem faz cultivo de alguma coisa e aparece planta virótica é eliminar essa planta do pomar, tá? E aí eu trouxe o exemplo aí do tomate, o vírus do vira-cabeça do tomateiro, né, que é bastante comum, né? Então, essas duas imagens do tomate aí são referentes à doença do vira-cabeça do tomateiro. Essa doença ocorre no estado do Rio de Janeiro, presença aí na região serrana, né, Bom Jardim, Nova Friburgo, São José de Ubá. Essa doença ela já foi diagnosticada e causa perdas severas. A solução é eliminar os pés contaminados, né? E, assim, em termos mundiais, né, a severidade que é a geminoviroses, né, que são transmitidas, na verdade, por um inseto, a Bemisia tabaci, que é uma mosca branca, né? Então, isso provocou perdas significativas a nível mundial, e isso ocorreu aqui também no Brasil, né? No início da década de 90, em 1991, 1992, nós tivemos perdas expressivas, né, com tomate devido à chegada da Bemisia argentifoli, tá? Que é a mosca branca das hortaliças e ataca também o tomateiro. Então, nós tivemos perdas expressivas com tomate aqui no Brasil também devido a essa virose. Outro exemplo que eu trouxe aqui é interessante e tem importância aqui para a região norte fluminense. É na cultura do maracujazeiro, né, que chama uma doença virótica chamada endurecimento dos frutos do maracujazeiro, né? Aqui nós vivemos aqui, a região aqui, ela é produtora de maracujá, né? E nos meados da década de 80 e até o início da década de 90, o município de São Francisco do Itabapoana, né, ele teve um cultivo bem expressivo de maracujá, né? E os agricultores lá foram muito bem, né, com a cultura do maracujazeiro nessa região. E veja só, essa cultura, na verdade, ela declinou de forma significativa no município devido a essa virose que vocês estão vendo nas imagens aí, que é o endurecimento dos frutos, né? Os frutos ficam endurecidos, sem polpa e inviáveis para comercialização, tá legal? Então, a gente tem uma importância histórica aqui, porque, na verdade, o município de São Francisco do Itabapoana teve um apogeu com o cultivo do maracujá, trouxe muito recurso financeiro para a região, né? A gente observa até hoje lá algumas fazendas no interior ali, Alegria dos Anjos, no interior de São Francisco, né? Que você vê que as fazendas prosperaram naquele tempo,
né? Existem essas marcas lá, né? A mecanização agrícola, etc. Tudo veio, a cultura do maracujá colaborou muito para a ascensão agrícola do município. E depois que a virose chegou, isso inviabilizou o cultivo do maracujazeiro no município. Hoje ela está bastante reduzida lá e essa doença ocorre em todo o estado do Rio de Janeiro. Tá? Vamos ao próximo, professor Saulo. Outro exemplo, né? Eu trouxe 2 exemplos recentes aqui em peixes, de viroses em peixe. No salmão, no Chile, a gente teve perdas expressivas, houve desemprego de mais de 1.000 pessoas devido à ocorrência de uma virose, né, nas áreas de cultivo de salmão. E agora, mais recentemente, na verdade, isso já foi diagnosticado há bastante tempo atrás na Ásia, e agora isso vem se espalhando, né, inclusive na América Latina, né, que é no cultivo de tilápias. O Brasil é um grande produtor de tilápias, e a virose das tilápias, ela afeta bastante a produção desse peixe, tá? Então, atualmente a gente sabe que essas doenças ocorrem na Colômbia, no Equador, já há alguns casos no Brasil, Israel e Egito, e na Ásia, a Tailândia. Então, ela ocorre na América do Sul, no Oriente Médio e na Ásia, essa doença que ocorre em criações de tilápias. Ok? Vamos ao próximo. Bom, aí a gente já começa a chegar agora próximo, dentro dos exemplos de viroses, né? Numa situação que começa já a afetar um pouco mais as populações humanas, tá? As aves também têm muitas viroses, né? Lá na região serrana, né? Eu lembro quando eu era criança no sítio lá, eu via esse tipo de coisa acontecer em algumas galinhas lá né, eu sou da região ali de Bom Jardim, lá em Barra Alegre, né? Então, lá na minha casa, lá, a gente observava, às vezes, uns brotamentos nos pés das galinhas, tipo umas verruguinhas, e isso é pipoca aviária. Isso, na verdade, tem a ver com doença virótica, né? Mas eu destaquei aqui as principais doenças de aves, né? A doença de Newcastle, a coriza infecciosa, as aves ficam gripadas, né, com corrimento. Bronquite infecciosa é uma outra doença importante das aves, específica das aves, né? Mas que causa problemas nas criações, né, de frangos, de corte principalmente. E aí o principal exemplo, que aí tem a ver com a gente, a gripe aviária, influenza H5N1. Vocês lembram dessa doença, né? Então, no início dos anos 2000, teve uma ocorrência disso, a gente tinha imagens na TV, né? Milhares e milhares de frangos mortos na China, eles abriam aqueles buracos para enterrar os animais, né? E tinha que enterrar mesmo para não propagar mais a doença, né? E, infelizmente, essa doença que ocorre nas aves, ela também foi transmitida para os seres humanos, né? Nesse ponto, eu queria só dar uma explicação interessante, né? Os vírus, eles são bem específicos. Se você pegar um vírus de laranja e tentar inocular ele no maracujá, não vai dar certo. Se você pegar um vírus, o vírus da influenza, e tentar passar ele para um jacaré ou para um peixe, não vai dar certo. Então, há uma especificidade muito grande entre os vírus. Mas parece que essa especificidade, ela fica um pouco mais flexível nos animais de sangue quente, né? Então, nos animais, apesar de ter muita especificidade também de viroses em animais, mas alguns tipos de vírus parece que, né, ocorrem em animais, são transmitidos, né, de forma interespecífica. Tá? Então, esse vírus da influenza, que ocorre nas aves, também ocorre em humanos e provocou uma série de prejuízos, né, a nível mundial, primeiro na Ásia, depois foi para a Europa, Turquia, Romênia, Inglaterra. Então, o prejuízo com o H5N1 foi grande. Vamos para o próximo? Saulo. E aí, né, um dos problemas que aconteceu na época que houve essa epidemia do H5N1 foi o quê? Que os patos selvagens da China, na verdade, descobriram que eles estavam levando essas doenças, né, ali na Ásia, né, de um lugar para o outro na Ásia. Então, os pássaros migratórios levavam essas doenças para outros lugares, né? E aí eu vou chamar uma atenção aqui para a gente, né, que, na verdade, nós temos muitas espécies de pássaros migratórios que migram, né, ao longo do continente americano. Vão na América do Norte, vão até a região ártica, né, alguns, e retornam para o continente sul-americano, podendo chegar até a Argentina e a Patagônia, tá ok? E muitas dessas aves pousam aqui perto da gente, né? Aqui em Campos, onde eu moro, né,
a gente observa claramente, a partir de agora, né, umas revoadas de andorinhas que chegam aqui. Essas andorinhas são transitórias, elas vão na América Central e voltam aqui para a América do Sul. E elas podem estar hospedando algumas viroses que, eventualmente, podem ser transmitidas para seres humanos, mas que transmitem essas viroses, conforme essa imagem está mostrando, não só humanos, mas para outros animais, né? Então tá aí, né, uma foquinha, uma baleia, porco, ser humano, cavalinho, um galinho ali de criação, né, e outros passarinhos. Então, pelos dejetos desses animais mortos, a gente pode ter a vinculação de doenças por aves migratórias. Aí estão alguns exemplos, né, dessas viroses: H5N1, H9N2, H7N7. Esse termo H e N, eles têm a ver com as proteínas virais, tá? E essa numeração é uma variação dessa proteína viral. Então, o H5 é um tipo de proteína viral, o H9 é um outro tipo de proteína viral. E o N é um nucleotídeo, um tipo de nucleotídeo que a proteína tem. Então, por isso que tem essa denominação de H e N para os vírus da influenza. Tem a ver com material genético e material proteico em volta do material genético do vírus. Vamos ao próximo, professor? E aí, a notícia bombástica de aves migratórias. Será que as aves migratórias levam Covid-19? Pois é, né? Complicado. Complicado, né? Será? Pois é, pessoal. Já temos esse diagnóstico constatado. Pesquisadores brasileiros, né, constataram do CMBio, constataram que algumas aves que pousam ali em São Paulo, né, elas têm o Covid-19, tá? A possibilidade delas passarem para a gente, eles mencionam que é baixa, mas isso já foi diagnosticado. Ou seja, o problema é bem complexo, né? A gente tem que estar atento a várias variáveis. Vamos lá, professor Saulo. Bom, e aí a gente chega no principal problema de viroses em seres vivos, que são as viroses dos mamíferos. Está aí a principal causa de viroses em humanos, né? Normalmente essas viroses que acometem, né, nós, né, a população humana, elas vêm de mamíferos, de outros mamíferos. E um dado assim um pouco assustador, né, sobre viroses que ocorrem em mamíferos, né? Estima-se, não há um número exato ainda para isso, mas as estimativas são que existem 320 mil viroses diferentes que atacam mamíferos. Ou seja, a gente precisa estudar bastante os animais silvestres para poder nos precavermos, né, de futuras pandemias como que a gente está convivendo hoje, né? E em 2007, um grupo de cientistas, né, se propôs a tentar fazer isso, né, já prevendo que isso seria uma bomba relógio, né, para a gente, né, que em algum momento a gente poderia estar lidando com viroses nunca vistas, porque há uma diversidade muito grande de viroses em volta da gente aí, né, e os principais vetores eu coloquei aí embaixo aí, né. O principal vetor dessas viroses, né, são os morcegos, né, botei uma figurinha de um morceguinho aí, mais bonitinho, que o morcego normalmente é um bichinho meio feinho, né, eu botei umas figurinhas mais bonitinhas aí. Os morcegos são os principais, então são 17 zoonoses conhecidas que são causadas por morcegos e 10 zoonoses que são causadas por ou roedores ou macacos, né? E aí dentro dos mamíferos, né, eu gostaria de destacar também o exemplo dos macacos, né, que eles são acometidos pela febre amarela, que é a mesma doença que ocorre na gente, febre amarela humana. E a gente, né, um exemplo bem real de epizootias, né, em mamíferos, né, que a gente observou no Brasil agora recentemente, até esse ano está ocorrendo isso nos estados do sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mortandades de macacos devido à febre amarela, que é a mesma febre amarela que nos ataca, né? E a gente viu isso no ano passado, no ano retrasado, né? Macacos mortos na cidade do Rio de Janeiro, em volta da cidade de São Paulo, devido a uma epizotia causada por o vírus da febre amarela, né? E junto com essa notícia, infelizmente, né, notícias também de que haviam pessoas matando macacos, né, como uma forma de prevenir, né, que essa doença chegasse para a gente, né?
acredito que a maioria de vocês, né, Tiago, Saulo, acho que esse não é o caminho, né, matar macaco, né? Não, claro que não. De jeito nenhum. O que a gente tem que saber é estabelecer os limites, onde fica a gente nas cidades e o limite deles. A gente vai explorar isso mais à frente um pouquinho, né? O problema é que a gente está invadindo os ecossistemas naturais, né? As áreas onde esses animais vivem. Das viroses em mamíferos, né? Uma coisa que a gente convive muito, quem é do interior convive muito. Aqui em Campos eu tenho certeza que muita gente sabe o que eu estou falando, né? Que é o problema da febre aftosa, né? Em animais de criação, né? Boi, ovinos e caprinos, inclusive em porcos, né? E a gente tem uma ampla campanha de vacinação para poder erradicar a febre aftosa do território nacional, né? O estado do Rio de Janeiro conseguiu, outros estados conseguiram, de vez em quando sai um foco aqui, outro acolá, mas o fato é que essa virose, ela impede, né, que a gente exporte carne para países consumidores, então isso afeta a comercialização da carne, né, do brasileira, e afeta diretamente os animais que são acometidos por esse tipo de virose, né? E os animais ficam com problema na língua, na boca, e cria uma ferida no casco dos pés deles. Esses animais não conseguem se alimentar direito, por isso perdem peso e compromete a criação comercial desses animais. Aí coloquei o exemplo aí da peste suína clássica africana, que na verdade foi um tio meu que diagnosticou de forma pioneira, né, a febre suína africana aqui no estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, Saulo. Bom, aí são as 3 perguntas formuladas pela pesquisadora ambiental Juliana Alves, né? Então, né, uma pergunta foi o seguinte, né? A degradação ambiental está associada com incidências de zoonose? Sim, Juliana e ouvintes, né? Com certeza tem uma associação entre degradação ambiental e as zoonoses, né? Então, coloquei, né, a distribuição e a contaminação dos ecossistemas naturais diminui a sua qualidade e facilita, né, o contrato entre animais silvestres e o homem. Na verdade, quando a gente destrói ecossistemas naturais, né, vai acontecer 2 coisas com aquelas populações que viviam ali. Ou elas serão extintas, ou elas vão tentar se adaptar. Esses animais, plantas, né, essas populações que conseguirem se adaptar, na verdade, elas vão ficar perto da gente, né? Elas vão migrar para o ambiente urbano, migrar para pequenas comunidades rurais, uma vez que o habitat natural dela migrou. E é justamente dessas populações que a gente está falando, né, que são os perigos, né, na transmissão dessas zoonoses silvestres. Apesar de que, quer dizer, acho que a questão do berne, né, em bovinos, né, e humanos também, é um exemplo disso. Quanto mais próximo você está do ambiente natural, maior a probabilidade de você pegar esse tipo de doença, tá? E aí, né, uma afirmação do David Keeman, né, Kamen, né, as intervenções humanas na natureza cada vez mais agressivas provocam o surgimento das chamadas zoonoses. Então, o que são as zoonoses? As zoonoses, elas são essas doenças, né, que são transmitidas, né, por animais, né, por animais silvestres aos seres humanos, tá? A maioria das zoonoses são causadas por patógenos de origem silvestre, né? Existem zoonoses que passam de ser humano para ser humano, mas na maioria das vezes são animais silvestres que transmitem essas zoonoses para a gente, tá? Então eu coloquei um exemplo aí de um tatu, né? Infelizmente a gente tem alguns hábitos culturais, né, da população brasileira que favorecem a ocorrência das zoonoses, né? Então o hábito, por exemplo, de comer caça, comer tatu, né? Então, existe associação desse tipo de comportamento, né, com caçadores, com a doença de Chagas, né? Em locais onde tem a capivara, né, os ratos roedores, né, são transmissores históricos aí de virose, né? A gente teve algumas grandes pestes aí na antiguidade e associadas, né, à presença de roedores. Uma imagenzinha aí do morceguinho aí, que a gente já falei também anteriormente, né, barbeiro, o mosquito da dengue. São exemplos aí importantes, né, de animais silvestres, vetores de zoonoses, né? Eles são apenas os vetores. O agente etiológico que causa as doenças na gente, normalmente são micro-organismos, bactérias, vírus, rickétsias, micoplasmas, fungos, nematóides e parasitas, né? Então, esses são os agentes etiológicos que causam as enfermidades na gente. Para finalizar esse primeiro questionamento, aí eu, tentando responder de forma mais específica, né? Bom, eu listei aí as causas, né, de problemas ambientais que estão associadas a essas zoonoses, né?
O aquecimento global, acho que eu mais ou menos respondi quando eu respondi o questionamento do professor. Aliás, questionamento não, né, Carjan? A sua afirmação, né, de que o aquecimento global ele afeta aí os micro-organismos, né? Mas é exatamente o que eu falei, né? Com o aquecimento global, ele amplia as áreas de ocorrência de vetores, e isso a tendência é que a gente tenha doenças que não ocorriam com mais áreas retornarem. Exemplo, né? A própria febre amarela na Europa que retornou, né, com mais força. Isso foi previsto, né, nos relatórios de aquecimento global. Entre as várias consequências do aquecimento global, uma das previsões é a expansão das áreas de ocorrências de zoonoses, né? Por conta do que os vetores, né, vão passar a ocorrer nessas áreas também. E vai ocorrer uma ampliação nas áreas de ocorrência de vetores, ok? Aí eu dei o exemplo lá da região serrana, né, que lá não tinha mosquito Culex à noite, e agora nós temos a presença do Culex à noite lá perturbando o nosso sono à noite lá em Bom Jardim. Exploração de recursos naturais. Quando o homem vai à natureza e provoca esse tipo de degradação ambiental, ele passa a ter contato diretamente com esses vetores, né, com os agentes que geram, que transmitem, né, essas zoonoses. Então, a exploração de recursos naturais contribui. O deflorestamento, né, porque as populações que viviam nas florestas, eles, na verdade, agora vão ocupar ambientes que são ocupados por humanos, seria a única saída para eles, né? E isso aumenta, né, a transmissão de zoonoses. A caça, infelizmente, isso é cultural, mas é assim, está presente aqui no nosso dia a dia, né? Seja ela para alimentação humana, seja ela para ouvir o canto do passarinho, a questão do passarinheiro é muito presente na nossa sociedade, né? É cultura isso, mas infelizmente a gente tem esse problema, né? Aqui no Imbé, dentro do Parque do Desengano, esse problema é bastante comum. Então, a gente tem essas coisas dos caçadores irem lá para matar animais para alimentação, né? Paca, tatu. Eu botei uma imagenzinha de uns tatus mortos aí. E algumas doenças parasitárias, né? Pode ser vírus ou parasitas, podem chegar aos seres humanos devido a esse problema, né? A gente vai chegar já, acho que o Thiago... Vou deixar essa bola quicando para você, tá, Thiago? A questão dos morceguinhos lá na China, né? A questão da bioniformidade aí, por quê? Eu botei bioniformidade por quê? Porque quando a gente tem um único organismo ocupando grandes áreas, é o caso que a gente do nosso modelo agrícola, né? A cultura da soja, a cultura do eucalipto, é uma única espécie de planta sendo cultivada por longas áreas. Normalmente, quando a gente tem esse tipo de coisa, se chegar uma doença, a doença sai matando tudo. A gente tem vários exemplos disso. Um exemplo disso aqui na nossa região foi o que aconteceu recentemente com a cultura do cajueiro, né, que tinha aqui, indo para as praias aqui, e a mosca branca chegou e dizimou as populações de cajueiro, né, os pés de caju, né, então o cultivo foi, a mosca branca vinculou toxinas e viroses nos cajueiros, né. Mas aí eu estou chamando a atenção da bioniformidade pela questão do que acontece nas cidades. Na cidade, o que a gente tem? A gente tem uma biodiversidade baixíssima e predomina o quê? O ser humano. Então, na verdade, se a gente for analisar a questão do ponto de vista da bioniformidade e os nossos hábitos sociais, né, de estarmos próximos, de nos cumprimentar, a forma como a gente se cumprimenta, o jeito que a gente lida com nossos familiares, né, é uma pena a gente não estar podendo abraçar os nossos familiares, né, aquilo que você falou no início do programa, né, Saulo? Isso está mudando tanta coisa, né, mas é o novo isso é uma normal. coisa bastante... É o novo normal, né, mas... realmente nos entristece muito essa coisa da gente ter que nos afastar dos familiares, né, de cumprir a quarentena, e isso talvez seja um dos lados mais dolorosos dessa quarentena que a gente está fazendo aí. Mas junto com a bioniformidade, concentração de seres humanos nas cidades e os nossos hábitos sociais, eles facilitam, né, a propagação de viroses e outras zoonoses. Para finalizar, a urbanização, né? Com a expansão da urbanização, a gente cada vez mais se aproxima dos animais silvestres e isso aumenta a probabilidade de novas epidemias. Isso eu destaquei lá em viroses de mamíferos, né? 320 mil possibilidades diferentes, né? Estima-se isso, de casos que podem afetar populações humanas.
Seja bem-vindo e manda ver aí. E os ouvintes estejam aí também ligados aí. Estaremos aqui colocando o seu comentário, a sua pergunta ao vivo aqui. Muito obrigado, Saulo. Mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes. Então, que a gente vai conversar um pouquinho a respeito de tudo que foi mencionado ou colocado enquanto indagação pela Juliana e essa coleta de questões, a gente vai falar dentro desse tema, relações entre pandemia e sustentabilidade. Então, quais são os pontos principais que a gente vai comentar, pincelar um pouco, falar sobre? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo da Terra, a vida e a humanidade, desmatamento e urbanização, poluição, zoonoses e epidemias, e, por último, pandemias. Então, eu gosto muito de abordar um tema como esse, falando sobre vida e sobre relações, mas eu acho que é algo importante que agora a gente está tendo um pouco mais de contato, é entender a questão do tempo, né? A gente está confinado, nós estamos em quarentena prolongada, né? E eu acho que o importante é a gente pensar que nada é por acaso. Tudo é fruto de ação e reação, de adaptações, de evoluções. E a vida é um planeta, o planeta Terra é um local próprio para a vida, né? Então surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás, e a vida, como micro-organismos iniciais, foram bactérias, algas, né? Uma diversidade aí que conseguiu surgir nesse ambiente inóspito inicialmente, né? Há 3,5 milhões de anos. Os répteis, mamíferos e as primeiras plantas com flores há 2 milhões de anos atrás. Ou seja, a gente tem uma relação com a vida, né? Vamos pensar aí nos nossos parentes bem distantes, de 2 milhões de anos. Então, a vida, ela se relaciona. A evolução nada mais é que uma relação entre espécies, alimento, resiliência e propagação da espécie. Né? O Homo habilis, ele começou aí a criar uma série de ferramentas para conseguir interagir de uma maneira melhor, para conseguir permanecer no planeta. Então foi importante a confecção de pedra, de instrumentos de pedras, cabanas, linguagem, tudo isso a gente tem há 2,3 milhões de anos atrás. Já o Homo erectus, há 1,8 milhões de anos atrás, que já se expandiu da África para a Ásia e Europa, construiu instrumentos mais finos, né, de pedra, cobria-se de pele, ou seja, mantém mais o calor no organismo, consegue se apropriar melhor dos alimentos, né, ter tempo para comer, não é sair pegando o que dá e se escondendo. Então, toda a linguagem de grupo, tudo isso é a parte inicial de uma cultura, de uma cidadania, de uma coexistência, né? E há 300 mil anos a gente descobriu o fogo. E essa é mais uma vantagem evolutiva, né, que o ser humano conseguiu para conseguir ter mais energia, ficar um pouco mais confortável frente aos desafios da vida, que se estabeleceram há muito tempo antes dele surgir. Então a gente consegue perceber que o ser humano, desde o Neandertal até o Homo sapiens sapiens de hoje em dia, ele evoluiu culturalmente, né? Desde habilidades, criou ferramentas, armas, abrigos, né? Em cavernas, ou seja, ele conquistou espaços diferenciados, ele correu atrás da sobrevivência. Então, de início, o ser humano era mais uma espécie, e ela foi se adaptando, foi evoluindo, foi se agrupando e conquistando novos espaços, e assim se espalhou pelo planeta Terra, né? E daí surgiu o começo da cultura, da arte, né? A representatividade do sagrado, da natureza como sagrado, da natureza do ser humano enquanto sagrado também. A gente até esse ponto fazia parte do meio e lutava para coexistir com esse meio, que não era fácil. Até hoje não é fácil, né? Então a gente saiu aí de caça para homem das cavernas já dominando o fogo, tendo uma certa aglomeração de pessoas,
né, um grupo de pessoas, até há 130 mil anos atrás, com o Homo sapiens, iniciar a domesticação e ter relação mais próxima com animais e com plantas que faziam bem, que davam uma possibilidade maior de nidificar, de permanecer no mesmo local. Isso é muito importante. Essa é mais uma forma que a gente vê que a humanidade conseguiu não só através do fogo, de armas, de manter mais a energia no corpo, absorver melhor o alimento, caçando e comendo diversidade. Nós somos onívoros, né? Nós comemos de tudo um pouco, né? Essa é a nossa base, pelo menos, independente do que a gente quer enquanto alimentação daqui em diante, a nossa ancestralidade era onívora, então comia de tudo um pouco. E domesticar e domar o meio ambiente foi o que o ser humano fez até então. Então, desde os homens das cavernas, né? Ou seja, olha o morcego aí também, né? Cavernas, a gente já estava próximo ali dos quirópteras, entre outros. A gente não tinha uma vida tão estéril quanto nós temos hoje, né? Hoje em dia a gente tem vestimentas, a gente tem calçado, a gente tem vacinação. O contato do ser humano nos primórdios era total, né? De 1500 até hoje, no Brasil, como vocês podem ver aí no mapa Map Biomas, né? A gente teve, dentro de 1985 a 2018, um crescimento, uma expansão também, né? Então, o ser humano chegou até aqui, as Américas de diversas formas, diversas frentes, e começou a colonizar esse ambiente. Então, quando essa expansão, esse ganho evolutivo, ele agrega pessoas e nidifica, permanece no local, a gente começa a ter como que eu posso dizer, um consumo do meio maior. A gente começa a verificar o bioma como um recurso ambiental, né? E cada ser vivo tem o seu tempo. Só que o tempo do ser humano, pelas suas habilidades, foi acelerado. A gente acabou acelerando tudo isso. E a gente consome em grande quantidade, né? Hoje em dia, a questão da agricultura em nível nacional, ela toma praticamente aí quase mais de um terço, quase 2/4 de todo o território nacional. E ele aflige também todos os biomas, né? Eu trouxe, só para a gente pincelar, para não travar muito nos mapas, eu trouxe essas imagens que são muito interessantes, porque são compilações de diversas informações. Outrora eu falei para vocês que o ser humano, um dos pontos evolutivos principais é a questão da comunicação, da arte, de visualizar, de entender o meio. Essa é uma maneira para a gente entender o nosso meio hoje em dia, através dessa comunicação, dessa fonte de energia que está chegando aí para vocês, né? Então, dominar o fogo e conversar em volta do fogo, hoje seria similar ao que nós estamos fazendo em quarentena, falando pela live. Então, a gente está conseguindo passar uma comunicação e perceber que os nossos hábitos, a nossa evolução, interfere muito no meio ambiente. Como vocês podem constatar aí, atualmente a gente, da cobertura total do Brasil em termos de florestas, de biomas, a gente só tem 66%. Na Amazônia, pessoal, a gente, hoje em dia, nós temos 49,5% apenas da floresta. E como vocês podem ver, essa parte mais, um tom mais cru, né? Um tom mais terra, mais terroso, contrasta com a parte verde escura, que seria a mata. E a gente tem aí os rios, né? O rio Amazonas e seus afluentes. Então é importante a gente ver que a gente parece meio que formigueiro, a gente vai pegando aos pouquinhos toda essa evolução, todo esse consumo de matéria orgânica, né? Apropriada pela nossa economia, que é bem direcionada para a questão da agricultura, para a subsistência do planeta, praticamente, nós somos o celeiro do mundo, ela interfere diretamente no nosso relacionamento com um bioma, que demorou muitos anos, milhares de anos, para se estabelecer. Quando a gente causa esses distúrbios
o que a gente tem como resposta de algo muito bem planejado dentro da floresta? A gente tem as zoonoses, os vírus, o contato com outros seres que já estão adaptados e sobrevivem de outra maneira, que não tem, por exemplo, como nós, habitações diferenciadas, nichos ecológicos em todos os locais, né? A possibilidade de viajar, poucos são os animais migratórios, como foi dito pelo Milton, que conseguem passar em diversos locais. Então, a gente tem corredores ecológicos e tudo isso obedece um tempo. Existe uma relação de tempo e vida. E tudo isso a gente tem a grande teia da vida, né? E nós fazemos parte dela. Querendo ou não, todos nós fazemos parte disso. Por favor, pode passar. No Cerrado também, a gente tem, hoje em dia, 54%, segundo o MAP Biomas. Então, toda a questão que vocês estão vendo aí num tom mais de terra, areia, é toda a questão voltada à agricultura, desmatamento. Então, carvoarias, agricultura, enfim, tudo que não é de forma sustentável são extensivos, né? São planejamentos econômicos onde a agricultura é extensiva, a gente tem uma apropriação de toda essa biomassa para vender, para gerar lucro, em detrimento de populações que estão lá estabelecidas. Nós temos, dentro dos biomas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, os nativos indígenas brasileiros. Nós temos uma diversidade, uma pluralidade étnica. E será que a gente está respeitando isso? Até que ponto a gente consegue se manter, ter uma economia, se relacionar com a vida, sem ter esse choque, né, para disseminar novas doenças? Será que a gente consegue isso? Eu acho que é possível. Na Caatinga também, ó, 59% resta. E assim, é o que tem, e o que tem, pessoal, de mata dentro desses biomas, estão mais salvaguardados dentro de unidade de conservação. Por isso que é muito importante, independente de onde vocês estiverem, após período de quarentena, visitar esses lugares naturais, entender a importância, extrair conhecimento, ter uma nova relação com a vida. Então, tudo em detrimento lá, pessoal, de agricultura. Pode passar, por favor. Pantanal também tem uma mescla, né? Alguns lugares avançaram mais, embora o Pantanal tenha 80% aí o Pantanal tem de 80% da área, tem 1,8% só que restou de floresta lá dentro, tá? Então, a questão que a gente verifica melhor nesse sentido é que, quais são as saídas, então? Se a agricultura é importante, será que a gente tem uma forma mais sustentável de fazer uma agricultura, uma permacultura, uma agroecologia, né? Será que a gente consegue fazer através do turismo ecológico, o safari ecológico, trazer mais economia? Isso é provado em diversos níveis de estudo, que a gente consegue fazer isso, inclusive no avistamento de aves. É importante a gente entender quais são as saídas, né, dentro do que a vida pode nos possibilitar, para a gente não permitir esse prejuízo em nível nacional dentro dos biomas. Na Mata Atlântica, esse é um dos biomas mais ameaçados, né? Trabalhei na Fundação SOS Mata Atlântica em volta de, diretamente, uns 6 anos, indiretamente mais uns 4, 5 anos, e aprendi muito com eles. E algo que é muito importante é saber que dentro desse bioma, onde os colonizadores chegaram, olha o nível, né, de tom arenoso que existe e o tom vermelho, onde estão as principais metrópoles, né, onde há o mais alto consumo de energia, onde há também, infelizmente, como nós vamos ver, um prejuízo na quantidade e qualidade da água. Floresta e água andam juntos, principalmente quando nós temos corredores ecológicos, matas ciliares. Então, essa é a importância da preservação. Manter esses seres que são dignos de estar aqui e coexistir. Então, a palavra, talvez, para a gente começar a pensar daqui em diante, é coexistir, com toda a precaução,
com toda a higiene, com vacinação, mas coexistir, pensar de um modo mais sustentável de otimizar a nossa vida nesses espaços. Pode passar? Aí os Pampas Gaúchos também, né, ligado aí à Mata Atlântica. Então a gente vê que hoje em dia são 2,3% só que sobrou, né, desse bioma tão rico. Então, uma repassada rápida nos dados, então a gente tem praticamente 50% da Amazônia, 23% do Cerrado, 9,8% da Caatinga, Pantanal 1,8%, Mata Atlântica 13%, e dos Pampas 2,3%. Ou seja, nós temos remanescentes de florestas dentro dos biomas. Isso é importante, porque a gente estava comentando, por exemplo, sobre os morcegos. Os morcegos até podem trazer algum tipo de vírus para nós. Inclusive a raiva, né? A gente tem dentro dos municípios algo ligado, né, às zoonoses, né? Uma secretaria ligada à zoonose. Então a gente tem que ficar muito atento. Entretanto, o serviço ecológico que é colocado assim, ao nosso favor é gigantesco. A maioria dos morcegos, eles vão polinizar flores, consumir frutos e ajudar na dispersão de sementes. Ou seja, a maioria dos seres aprende a conviver com a floresta. E a gente está, infelizmente, por uma visão predatória, dos colonizadores desde 1500, vendo o meio ambiente como algo, como um recurso natural, e se apropriando dele, independente do crime ambiental que venha a surgir. Então, infelizmente, às vezes, e aí fica a questão, será que vale a pena o crime ambiental em nível nacional? Pode passar, por favor. E aí a gente, dentro dessa urbanização, desse crescimento, a gente tem uma demanda, a gente tem uma população que precisa de alimentos, água, local para morar, educação, segurança, saneamento básico. Mas será que a gente está conseguindo enfrentar essa situação, esses desafios de uma maneira saudável, sustentável, né? Então, infelizmente, a gente teve uma migração, né, das áreas rurais para as cidades, a gente inchou as cidades. Então, esse volume de pessoas, né, a gente pode ver aí na parte de baixo, olha o tamanho dessa cidade, é uma foto aqui de São Paulo à noite, olha o consumo de energia, quantas luzes, né, a gente deixou de ter o tempo da vida, o tempo da luminosidade. A gente passou da fogueira para os combustíveis fósseis. A gente passou do fogo para a energia elétrica, para as barragens, que alteram todo o ecossistema do entorno. Quanto mais eu alterar o entorno, mais eu vou ter contato com seres, por exemplo, mosquito da dengue, que pode chegar na minha residência, mesmo que eu cuide muito bem do meu quintal, de tudo, mas pode chegar porque não tem um morcego, não tem uma determinada ave que consegue consumi-los naquele determinado horário. O da dengue seria mais os pássaros. Mas os demais mosquitos que assolam a nossa saúde vêm no período noturno. E aí, esses seres noturnos, entre outros pássaros também noturnos, vão acabar consumindo esses seres. Então, o equilíbrio ecológico, ele é importante para a gente seguir em termos de sustentabilidade. A gente precisa ver as teias ecológicas para a gente não mexer em algo que há milhares de anos está sendo traçado. Por favor, pode passar, Saulo? Então, eu trouxe aqui algumas situações que eu acho que é importante a gente estar atento. Nós estamos no enfrentamento, além da questão da pandemia, a gente tem um enfrentamento com relação ao nível da água. Então, o desenvolvimento sustentável é visto por diversas organizações, uma delas é a OMS, né, que é da parte da saúde, tem outras diversas também, e o foco principal, pessoal, é em intensificar os esforços em saneamento básico, para ter água potável e higiene, para que a gente não tenha a água como um veículo de doença, mas como saúde, né? A gente tem negligenciado a população humana, infelizmente, em diversos níveis, em vários locais.
Então, a água em nível mundial, se a gente for pegar alguns dados do Trata Brasil, a gente pode perceber que 361 mil pessoas, mil crianças, morrem em razão de diarreia, hoje em dia, em nível mundial. Ou seja, a gente fala de pandemia, mas nós estamos criando nichos ecológicos, ambientes extremamente insalubres, para que outros micro-organismos se proliferem e mate a nossa espécie, né? Então, entre 8 a cada 10 pessoas, de cada 10 pessoas, 8 ainda não têm acesso à água potável, e por aí vai. Os esgotos em nível mundial, 270 mil crianças morrem prematuras por ausência de saneamento, por ausência de saúde, né? São 7 pessoas em cada 10 vivendo sem um saneamento ambiental adequado, né? E geralmente essas pessoas estão em áreas rurais. Entretanto, nós temos Embrapa, entre outros órgãos dessa área, que já tem tecnologia que são difundidas através da Emater e outros módulos para a gente ter um melhor enfrentamento dessas zoonoses que a gente pode levar para esses ambientes. Pode passar, por favor? Então, a água no Brasil, né? A gente falou um pouquinho no mundo, mas vamos falar um pouquinho no Brasil. Então, a Constituição nossa garante, assegura a gente de saneamento básico, né? Através da lei número 11.445, feita em 2007. Mas dá uma olhada nos dados por região, pessoal, né? Com relação à água. Então, será que a água está chegando para todo mundo? De que forma que essa água está chegando? Será que é pura? A gente está tratando essa água antes de chegar para a população? Então é importante a gente começar a ser um cidadão mais atuante, um ecocidadão. A gente precisa ter uma ecocidadania prática, né? A gente precisa entender o nosso município, exigir de uma maneira educada os nossos direitos, né? Então a gente tem uma discrepância bem grande na região norte, onde mais tem água, e 57% dessa água que chega na casa das pessoas, que a maioria moram em palafitas e tem uma situação de saúde extremamente precária. Pode baixar, por favor? Ô, professor Tiago. Pois não. É importante, né, esse slide que você colocou aí agora, né? Porque se fala muito na questão de lavar as mãos, né, como prevenção da pandemia, talvez seja uma das medidas mais importantes, né? Lavar as mãos, o uso da máscara, e você vê que aí a maioria das residências, você mostrou ali, né? A maioria não, né? Mas muitos brasileiros não têm acesso à água potável, né? Então, uma medida básica de prevenção à pandemia, né? Ela fica comprometida porque nós temos muita gente aí sem acesso à água potável, né? Infelizmente. Esse é um quadro, assim, isso a gente está falando numa situação, assim, dos centros urbanos, né? Você imagina nas periferias dos centros urbanos. Essa contabilização é de rede, ou seja, quem mais tem acesso à água, né? Então a coleta, vamos pensar na questão da coleta. Por favor, Saulo, põe aquele slide para mim, por favor. Então a questão da coleta do esgoto, então eu uso aquela água que chegou, mas eu capto apenas 53% dessa água, né? E em dados regionais, olha lá, região norte, 10,48% apenas, nordeste, 28%. Apenas no sudeste a gente tem um alto índice aí de coleta, mas eu não estou falando de tratamento do esgoto, né? E isso a gente cria um nicho ecológico, cria um ambiente insalubre. As pessoas estão morrendo, em sua maioria, por doenças que já deveriam ter sido erradicadas há muito tempo atrás. A gente vem repetindo erros após erros, né? Como o professor Milton falou. Higiene é básico, saneamento é básico, isso é importante. A primeira frente de combate às zoonoses, pandemias, epidemias, surtos, é a questão da higiene, do saneamento, né? De não aglomerar pessoas em locais fechados, né? Mas o capitalismo, ele coloca o cidadão numa situação onde ele é refém praticamente, né? Você vai para São Paulo,
Olha o número de pessoas que têm que sair das suas casas, que não pode trabalhar em home office, como nós estamos aqui na live, não vão ter acesso a esse conteúdo, pelo menos agora. Que bom que graças ao Saulo e à rádio, esse conteúdo vai ser disponibilizado, mas que precisa entender, poxa, como eu posso me proteger na rua? Máscaras, higiene, álcool gel, trocar o calçado, não entrar com o calçado da rua em casa, e por aí vai. Né? Então, as medidas é importante sempre a gente martelar essas medidas preventivas. E eu achei, Thiago, que naquele ponto que você fala, né, da falta de coleta de esgoto, falta de coleta de lixo, né, esse tipo de coisa, né, e lixo colocado, né, no local que não seja adequado, que não há aterro sanitário, né, contextualiza com o slide que eu falei de problemas ambientais, naquele item que eu coloquei, urbanização, eu acabei deixando de comentar isso e você agora trouxe essa informação de forma mais clara, né? E o esgoto, por exemplo, ele vai ajudar, né, na propagação desses transmissores, né? O mosquito da dengue, os ratos, né? Então, ou seja, a falta de saneamento básico, né, é um problema ambiental que, na verdade, favorece essas pandemias. Exatamente. É como você falou, Milton. A questão do lixo na cidade de Roma, que provocou uma pandemia, a peste bubônica na antiguidade, né? Exatamente. Peste negra, né? Exatamente. Entre ebola e por aí vai. É tudo uma questão de saúde pública. A AIDS, né? A AIDS era uma zoonose, e aí alguém consumia essa carne, alguém teve contato com esse símio, né? Com esse chimpanzé, talvez, e acabou passando para uma tribo, e através de relações sexuais começou a passar para outros. E como a urbanização chegou nesse nível onde a gente dominou a questão de transporte, né, aeroviário e por aí vai, a gente acaba disseminando essas doenças, esses vírus, essas bactérias de uma maneira muito mais rápida. O vírus do Covid foi verificado na China no final de 2019. E aqui a gente, no começo do ano, num carnaval. Ou seja, muito rápido, pessoas vieram, né? O nosso hábito, né? O nosso calendário econômico proporciona, às vezes, uma questão muito assim, para se refletir. Porque a gente acaba disseminando diversos tipos de doenças através de um calendário que visa a economia, né? Pera lá, o que está acontecendo lá? Porque a gente vai receber nós acabamos recebendo diversas pessoas. E aí, né? Quais são os primeiros casos? Será que a gente tem todos esses números bem tabelados? Porque às vezes tem pessoas, por exemplo, tuberculose. Eu já tive pessoas da minha família que, por se expor ao meio ambiente, às vezes, contraiu uma pneumonia, uma leve, branda pneumonia, e precisou ir para o hospital. Muito rápido. E se essa pessoa mora num local periférico que ela não tem ninguém por ela? Ela vai chegar a tempo no hospital? Esse dado vai ser computado pela OMS ou pela Secretaria de Saúde? Ô, Thiago, você falou sobre as questões econômicas, né? Que rapidamente chegou aqui no Brasil, essa coisa toda de um calendário econômico. Uma coisa que o Saulo, no início da programação, levantou essa questão, né? Como é que é o novo? Como que você falou? O novo normal, né? O novo normal. É isso aí, Saulo. Essa é a frase do momento agora, né? Vamos viver o novo normal. É isso. Inclusive, Milton, eu estava conversando com o diretor William Inácio, que é o nosso diretor de ensino lá do Instituto Federal Fluminense. Gente boa, gente boa. E também mandar um abraço também para a nossa diretora Tatiane Medeiros, também, que está sempre aí incentivadora, comunicando aí com a gente aí e apoiando nessas demandas. Ele está falando que o Instituto Federal e as escolas já estão se preparando já numa demanda para o retorno das aulas de uma maneira diferenciada, ou seja, pelo menos por um bom tempo, nunca mais será o mesmo, né? Eu vou comentar sobre isso que você acabou de mencionar também, Saulo. Mas a questão que o Thiago levantou, você vê, né, Thiago, você nos slides anteriores, você falou sobre desenvolvimento sustentável. Essa pandemia mostra para a gente claramente
que nós temos um problema nesse modelo de desenvolvimento que nós temos, né? Porque, como assim? A gente explora recursos naturais o dia inteiro, poluição sendo gerada o tempo inteiro, consome energia, consome recursos, e na hora que chega uma pandemia que a gente precisa parar um pouco, algumas pessoas, né, ficarem em casas, né, uma parte significativa das pessoas ficarem em casa, quebrou a economia. Como assim, cara? Tem alguma coisa errada, né? Como é que os governos não se preparam, não se precaveram para problemas como esse, né? Isso, para mim, é um indicativo que o nosso modelo de desenvolvimento está errado, né? Para que trabalhar tanto, consumir tanto recurso e, ao final das contas, se parar um dia, se parar uma semana, é um prejuízo imenso, está todo mundo ferrado. Está errado esse modelo de desenvolvimento, né? Isso é uma constatação que eu tive logo no início da pandemia e conversei isso aqui em casa com a minha família. Eu acho que dentro disso, professor Milton, o nosso planejamento, nós pagamos muito bem com os nossos impostos, os nossos gestores. Então, todo município, por exemplo, deveria já ter um plano de saneamento básico, no mínimo. Quando eu estudei há muito tempo, me formei em 99 no Cotil, lá em Limeira, no Colégio Técnico da Unicamp, na parte de técnico em enfermagem, o principal tema é a questão de saneamento básico. Ou seja, se a gente tem um saneamento básico, um planejamento, recursos nós temos, pessoas dedicadas nós temos. Nós temos uma infinidade de pessoas que, além de fazer o trabalho, faz, às vezes, com uma baixa remuneração, extremamente expostos, faltando medicamentos dentro dos hospitais. Então, quando a gente precisa salvaguardar uma pessoa acometida pelo Covid dentro de um hospital, imagina toda a equipe técnica especializada para cuidar dessa pessoa. Então, a gente precisa elogiar, parabenizar todos esses lutadores, né, esses heróis brasileiros que estão enfrentando esse desafio e vão, com certeza, poder dar muitas informações, e já estão dando, né, um retorno positivo sobre o enfrentamento. Mas, assim, se não tivesse esse mínimo planejamento, tanto da parte dos hospitais quanto dos governos, a gente estava numa situação muito pior. Infelizmente, mesmo sendo muito bem pagos, a gente não vê um planejamento efetivo em nível nacional. Então, sobre arboviroses, né, pessoal? Então, geralmente são, como o professor Milton já havia mencionado, são transmitidas por artrópodes, né? Então, mosquitos e alguns aracnídeos, né? Pode ser carrapato, pode ser outros do mesmo. E as zoonoses, né, as hepatites. Então, esse quadro é mais só para a gente ter uma noção de doenças transmitidas que estão muito próximas da gente, que infelizmente ainda acomete as pessoas, né, prejudica as pessoas em vários locais das nossas cidades, e que são simples e que não foram erradicadas ainda. Né? Então, a gente tem aí a hepatite A, a Escherichia coli, que é uma intoxicação alimentar, a cólera, né, que dizimou várias populações, febre tifoide, por conta da salmonella tifo, febre maculosa, a doença do carrapato, né, a bactéria Rickettsia, leptospirose, né, qualquer local onde você tiver e passou um animal, não precisa necessariamente ser um roedor, né, mas passou, sei lá, o gato comeu um roedor, ou algum outro organismo tocou na urina desse ser contaminado, ele vai passar, ele vai veicular. Então, a gente só consegue controlar isso com níveis de higiene, com saneamento. Então, amebíase, né? Então, tudo isso vai para o rio. E aí, como é que a gente faz? Né? Pode passar, por favor? Outras que são zoonoses em nível de protozoários, a gente pode ver aí, né? Giardia, toxoplasmose, malária, né? Transmitido pelo anófilis, mosquito anófilis, a doença do barbeiro,
ela chegou para a gente, olha que interessante essa questão. Então, antigamente, era nas fezes do barbeiro, tinha o protozoário, o Trypanosoma cruzi, só que depois de um certo tempo, a gente começou a consumir açaí, mais caldo de cana, e pessoas foram orientadas a não consumir esse tipo de alimento, porque dentro da manutenção desse alimento, essa técnica de manipular o alimento, eles estavam contaminados. Ou seja, a contaminação, as zoonoses, as pandemias, né, os surtos podem ser transmitidos por todas as vias, se a gente deixa de cumprir regras básicas de saúde, né? Filariose linfática, né, pessoal? Transmitida pelo mosquito Culex, né? Então também é uma doença muito depreciativa para o ser humano. Quem gosta de comer carne crua, né? Então a gente tem a Taenia solium e a saginata. Então, quer dizer, esse contato na área rural, se você manipular os seus alimentos da forma correta, lavá-los, você já está eliminando um problema muito sério com a sua saúde, né? Ascaris lumbricoides, dependendo do nível, pode tomar até o pulmão, né? Sai do intestino, vai para o estômago, a pessoa morre. Mas tudo isso precisa ter calma, procurar os centros de saúde. E é isso, pessoal. Quanto mais contato nós tivermos com outros seres, quanto mais a gente degradar o meio ambiente, construir ambientes insalubres, a gente vai retomar aí, ó. A gente teve a gripe espanhola, que é uma questão bem bacana de história para entender. Vamos aprender com o passado, com os erros do passado. Dentro daquele período de guerra, a Espanha estava ali num nível de não vou tomar o lado de ninguém, ainda a parte de comunicação, né, era livre, não houve boicote, e aí começou a se anunciar, ó, tem gente morrendo aqui, mas chegou por conta da guerra, por conta de pessoas que estavam em contatos, pessoas estressadas em nível de guerra, em locais insalubres, com fezes de porcos, consumindo talvez carne também de uma maneira bem, assim, precária, todo um problema social, né, que gera, né, toda essa questão e chegou no Brasil. E se não fosse Carlos Chagas, né, com as mesmas linhas de orientações até hoje estabelecidas para o Covid, né, naquela época, o biólogo sanitarista Carlos Chagas, aqui no Brasil, decretou praticamente as mesmas ordens, né, de restrição, de quarentena. As crianças não iam repetir de ano, então vamos ter que isolar, vai ter que parar. Ou seja, a gente está aprendendo com os erros do passado. Gripe suína, pessoal, aqui quer dizer, há 10 anos atrás, né, de 2009 a 2010, né, quer dizer, a mortandade, né, já foi menor, a gente aprendeu um pouco, mas a gente pode melhorar. E o Covid, o coronavírus, ele também está fazendo todo esse estrago, infelizmente, no nosso sistema social, por conta da teimosia e da ausência ainda de pessoas que ainda não entenderam a questão da importância da quarentena. Eu pesquisando, inclusive no site lá do Map Biomas, eu encontrei essa questão bem interessante, só segurar um pouquinho, Saulo, já está no final da apresentação, de casos confirmados e óbitos por estado e nos locais. Vocês podem acessar e entender não só quantos foram confirmados e óbitos, mas entender o planejamento que você, junto com a sua família, amigos, associações de bairro, escolas, pelo WhatsApp, pode estar colocando essas informações para a gente melhor se organizar em combate dessa doença, no combate dessa doença. Pode passar também, por favor? Esse aí é curioso, né? Como todo bom biólogo, fui verificar aqui a questão em São Paulo, que quer dizer, recebeu muita gente, é um local onde as pessoas vivem confinadas, um fluxo de pessoas muito grande em diversos tipos de situações, então teve muito mais caso, e Campinas aqui com 42 óbitos, infelizmente. 1.073 casos até anteontem. Então é importante a gente entender que a informação, a nossa cultura, essa adaptação da comunicação para esse momento, né, em combate ao Covid, pandemias e
zoonoses que podem estar muito próximos da gente. Então, eu gostaria de ler essa frase rapidinha de Mahatma Gandhi. O que destrói a humanidade? O que destrói a humanidade? A política sem princípios, o prazer sem compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem humanidade, a oração sem caridade. Então, fique em casa. Vamos nos planejar, nos programar. A gente pode combater e já estamos combatendo, né, toda essa situação de forma separados, cada um dentro do seu, né, dentro da sua habitação, mas ligados pela internet, que pode ser uma ferramenta evolutiva muito importante para a gente lidar com esse desafio. Pode passar? Então, essa é um pouquinho de quem eu sou enquanto pessoa e profissional. Pode passar. Uma gratidão imensa aí a todos que estão ouvindo. Uma gratidão especial à minha esposa Ohana também, que me auxiliou muito nessas pesquisas. A gente ficou por muito tempo pesquisando, verificando questões atuais, para tentar levar alguma luz, pinceladas de reflexões aí para todos, para a gente debater um pouquinho sobre o assunto. Obrigado mesmo pela atenção. As viroses do bem, eu destaquei 3 aqui, né? Achei essas 3, tá legal, pessoal? Passa pro primeiro aí, são 3 possibilidades, tá, que eu vi. Passa o próximo aí, por favor. Aí, controle biológico de pragas agrícolas, né? Então, isso é utilizado no mundo inteiro. Na África é utilizado contra a lagarta que desfolha o aipim, né? Uhum. E no Brasil a gente tem um caso clássico que talvez um dos programas de controle biológico de pragas usando vírus dos mais consolidados no mundo, né? Que é o uso de vírus no combate à lagarta da soja, que é a Anticarcia gematalis, né? Então, uma das vantagens do uso da Anticarcia gematalis é o quê? Baixo custo. O agricultor, ele pega lagartas mortas na sua fazenda, prepara essas lagartas, bota no liquidificador, coa e tal, bota dentro do pulverizador e pulveriza. Ele não precisa ir comprar esse inseticida. É um inseticida natural, né? Então, essa é uma das grandes vantagens e tornou a nossa soja ainda mais competitiva no mercado internacional, porque através disso a gente diminui os custos na produção de soja. E um inseticida, Saulo e Tiago, com baixíssimo impacto ambiental. Por quê? Como eu havia mencionado, as viroses, normalmente, elas são muito específicas. Então, se você pegar esse vírus dessa lagarta e tentar matar um mosquito, por exemplo, você não vai ter sucesso, né? Esse vírus não contamina outros insetos e muito menos vertebrados. Então, não há a perspectiva de contaminação ambiental para essas lagartas. Há alguns estudos mostrando que alguns patógenos, eles, como é o caso do baculovírus anticárcia, de contaminar populações de inimigos naturais que são parasitoides ou predadores deles. Mas alguns artigos mostram que isso acontece, mas que seria um lado negativo desse tipo de controle biológico, né? Mas o benefício é infinitamente maior, porque a gente deixa de usar um inseticida, né, que contamina o meio ambiente, contamina o alimento, mata uma série de outros organismos não alvo, né? Então, é um grande benefício o uso de vírus no controle biológico de pragas agrícolas, e o Brasil hoje tem um grande programa de controle biológico. Nesse caso aí é o baculovírus anticárcia, usado no cultivo da soja. Bacana? E ele não contamina o meio ambiente. Mais um, Saulo. Primeiro, então, ponto positivo de viroses. Segundo ponto positivo das viroses, acho que, se eu não me engano, foi Maurício, né, de Quissamã, que colocou essa pergunta. E tá aí, Maurício, a sua resposta aí são os bacteriófagos, né? Aplicações. Os bacteriófagos são vírus que matam bactérias, ou seja, causam epizootias em populações de bactérias. Então, se um vírus desse cai numa população de bactéria do mal, esse vírus ele vai ser interessante para a gente manipular, né? Então, a gente tem aplicações disso na aquicultura, né? Vírus que combatem bactérias em criações de animais aquáticos, né? Em tratamentos de efluente, porque existem muitos
contaminante na água, o exemplo principal seria a Escherichia coli, né, que o Tiago destacou ali nos slides dele, né? E a Escherichia coli, por exemplo, ela poderia ser morta por um bacteriófago, e a gente diminuiria os custos, por exemplo, com o tratamento de efluentes, uma vez que os agentes patogênicos seriam eliminados de forma biológica, né, por um controle biológico, tá ok? E aí, respondendo especificamente a questão do Maurício, na alimentação, preservação de alimentos, principalmente para o controle de salmonela em frangos, Maurício. Então, isso vem sendo testado e saiu recentemente, né, essa Food and Drugs Administration, né, o FDA, aprovou a adição direta de bacteriófagos como aditivos alimentares para o consumo humano, o que abriu as portas para a produção comercial de bacteriófagos. Ou seja, é possível, pessoal, que no futuro a gente ingira alimentos com a presença de bacteriófagos que vão, na verdade, matar as populações de bactérias que são ruins. Isso tem feito até agora com o quê? Com a salmonela, né? Que é um problema, de vez em quando a gente está vendo isso aí nos jornais, né, Saulo e Thiago? Sim, sim. A questão de gente que vai para os hospitais aí porque comeu uma comida contaminada com salmonela, não é isso? Pode chegar a óbito, pode dar uma intoxicação alimentar em nível de ir para UTI. Pois é, então, isso aí é recorrente aí na imprensa, aí a gente vê esse tipo de caso. Falando nisso, professor, já que nós estamos nesse período tão assim, de estar falando tanto dessa questão dos vírus, das bactérias, da alimentação, comida japonesa, fala aí. Que o pessoal vai lá comer comida japonesa, tem que ser um peixinho cru aí, né? Tem que ser um salmão cru, um atumzinho cru. Pois é, o ideal, Saulo, é que esse peixe ele tenha passado por congelamento primeiro para evitar alguma dessas zoonoses, porque senão pode ser complicado. Se lá na... A gente acha que chega na mesa da gente é 100%, né? As bactérias, isso é complicado, né? Com essa temperatura, professor? Hã? As bactérias morrem com essa temperatura baixa, assim? Porque ela vai sofrer lise celular, né? E principalmente parasitas. No caso do salmão cru, lá na criação, lá no Chile, que é um negócio que a gente não vê, tá lá no Chile o negócio, ele tem uma criação de salmão e não usa princípios de higiene básicos, princípios zootécnicos básicos na criação desses animais, esses animais vão chegar parasitados à nossa mesa. E se a gente consumir sem processamento dessa carne, que nesse caso é para consumir cru, não vai ter processamento, correto? A única solução que eu enxergo é o congelamento dessa carne para que essas bactérias, ou principalmente os parasitas, morram de lise celular. Para finalizar, os vírus do bem, né, foram constatados que alguns vírus, né, eles têm capacidade de destruir células cancerígenas, né? E isso vem sendo testado para combate a câncer, né? Então, o exemplo que eu vi o uso desses vírus no combate ao câncer de pele. E aí, Saulo, o próximo slide seria a última pergunta, né, feita pela Juliana, né? Outras viroses causam problemas aos seres humanos, né? Então, sim, né, nós temos exemplos de outras viroses, tá? Pode passar o próximo slide. E aí, então, aqui, ó, são doenças emergentes, né? Doenças emergentes são doenças que normalmente são propagadas por insetos vetores e, na verdade, elas surgem depois, desaparecem e ficam desse jeito, né? O comportamento delas é assim, né? Aparece, depois volta de novo. O Tiago deu o exemplo ali da gripe espanhola, né? Mas muitos agentes etiológicos de doenças emergentes, né? Pertencem às seguintes famílias de vírus. Então, nós temos a família dos flavivirídeos, né? E dentro dessa família, Flaviviridae, né, a gente tem a dengue, tem a zika, chikungunya, febre amarela. Então, essas doenças estariam vinculadas aos flavivirídeos, tá? Poxviridae é a família dos vírus da varíola, então está associada também a epidemias em humanos, né? E é interessante essa história da varíola, o Saulo e o Tiago, porque, na verdade, isso dizimou muitas populações mundiais, esse vírus, né? É um vírus que circulava na Europa, e quando esse vírus chegou no Brasil, no continente americano, né? Uma das coisas que facilitou a conquista espanhola foi que, né, lá os maias, os astecas, algumas dessas tribos aí,
foram acometidos pela varíola e a população diminuiu drasticamente. E uma história interessante que eu li recentemente, né, no historiador Dória, né, Pedro Dória, comentando sobre a questão da varíola no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Então, através de cartas do José de Anchieta, né, houve estimativa que no ano de 1560, por exemplo, 30 mil índios tupis morreram por conta da varíola, né? Então, a gente está falando de um vírus que dizimou populações inteiras. Inclusive, ele destaca o ponto que uma das formas de se conquistar o Rio de Janeiro, né, dos tamoios, né, que eram índios tupis, né, que fizeram a confederação dos tamoios, foi o quê? Os portugueses, eles pegaram roupas de pessoas que tinham morrido por varíola e jogaram para o lado de cima do muro, que eles construíram um muro de madeira ali na Praia Vermelha, né? Foi o primeiro ponto de conquista da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro a ilha de Villers-Mignon, não sei falar agora. Ilha de Villers-Mignon. Acho que é francês, né? É difícil, né, Saulo? Poliglota. Mas é bacana, quando a gente vai chegando ali no Rio, atravessando a ponte, a gente olha para isso. E depois foi a Praia Vermelha. Uma das formas que eles conseguiram minimizar a força da Confederação Tamoio foi o quê? Roupas de pessoas que morreram por varíola, jogavam por cima do muro, espalhavam pelas praias, os índios pegavam essas roupas para vestir e morriam por varíola. Isso dizimou grande parte da população de indígenas, tupis, no Brasil, né? Então, nós estamos falando de viroses, aí você vê que essa coisa da Covid não é novidade. Nós temos muitos exemplos históricos de zoonoses que afetaram de forma bem significativa populações humanas. Uma outra clássica, né, um problema grave de saúde pública é a raiva, né, que eu coloquei, e uma família de vírus que é coronaviridae. Quem são os vírus dessa família? É o próximo, por favor, Laura. Isso. Né? Olha só quem faz parte dessa família. A síndrome respiratória aguda grave, SARS, que a gente teve problema, acho que num dos slides o Tiago mostrou isso aí. Sim. A síndrome respiratória do Oriente Médio, que é a MERS, e agora, recentemente, a Covid-19. Né? A Covid-19, ela foi noticiada inicialmente em 1937. Em 1965, esse vírus ele foi identificado, né? E em 2007, logo no início da pandemia, num dos grupos de WhatsApp, eu recebi esse artigo, né? Um artigo de 2007, onde os chineses chamavam a atenção para a periculosidade desse vírus, né? Inclusive usando o termo que seria uma bomba relógio, o coronavírus. Então, a gente já sabia que esse era um vírus perigoso, né? E agora, a veracidade desse vírus, a gente está vendo agora o que está acontecendo com né? A veracidade não, a periculosidade desse vírus, a gente está vendo agora na atualidade, né? E são os grupos da influenza, né? Que é uma outra família de vírus, né? Mas estão mais associados com a transmissão não por artrópode, não é uma zoonose clássica, mas é uma transmissão entre pessoas, né? E o Tiago colocou o slide disso. Então, a gente teve o vírus da influenza, que é o HN, né? O HN, né? A gripe aviária é um tipo de influenza, né? Isso. Então, a gente teve a gripe espanhola, a gripe asiática, Hong Kong e a russa, né? Somente a gripe espanhola, no início do século, que é chamada de gripe espanhola, porque teve um impacto muito severo na Espanha, mas a origem dela é nos Estados Unidos da América, né? E ela matou mais de 50 milhões de pessoas, quer dizer, matou mais gente do que as duas grandes guerras mundiais, né? Só essa gripe. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Mas a gente não se preparou, ninguém podia imaginar que essa pandemia ia causar esse, como o Saulo falou, novo normal. Gente, nós temos exemplos na nossa sociedade de que isso já ocorreu, né? Você falou, o Oswaldo Cruz recomendou o isolamento social. Lá nos Estados Unidos tem exemplo clássico. Carlos Chagas, perdão. Carlos Chagas, isso. Desculpa. E há exemplos em cidades nos Estados Unidos que adotaram, na época, né, da gripe espanhola, isolamento social, e em cidades que não adotaram. Então, o gráfico é gritante, né? Onde foi adotado o isolamento social, a pandemia não se alastrou tanto, mas nas cidades que quiseram fechar os olhos ao problema, infelizmente, a gente sabe que nós temos aí hoje líderes, né? Que parecem não enxergar muito bem claramente esse problema, mas
o passado, né, histórico de outras pandemias deixam muito clara essa problemática que nós estamos vivendo na atualidade. Outra coisa que eu queria destacar é que quando a gente vê esses números lá na história, 50 milhões de mortos na gripe espanhola, tá interessante saber disso, mas quando a gente olha para o presente e vê que isso pode acontecer com a gente, agora a gente está envolvido nisso, não é não, Saulo, Thiago? Sim, agora a gente pode se tornar o novo 50 milhões de mortos, gente. Então, assim, isso assusta um pouco a gente, sim, né? E a gente fica, né, nesse novo normal mesmo, porque isso realmente mexe com o nosso psicológico, né? Realmente traz essa sensação de medo para a gente, né? Infelizmente, isso faz parte desse chamado novo normal. Então, só para fechar ali que, na verdade, as influenzas, né? Elas são exemplos de coisas parecidas com o que estão acontecendo com a gente hoje, tá? Eu coloquei esse slide, que foi uma argumentação da Juliana, né? E, na verdade, a arbovirose, o Thiago falou nisso, né? Não é uma família de vírus, mas são os vírus que são transmitíveis aos seres humanos. Né? Os artrópodes, né? Exatamente, transmitidos por vetores, normalmente vetores artrópodes. Essas são as arboviroses. Mas não é uma família de vírus. As famílias de vírus são aquelas que eu destaquei nos slides anteriores, ok? Exatamente. E eu queria que vocês agora fizessem as considerações finais, cada um vai fazer a sua consideração final com relação a esse assunto, para se tem como finalizar, não é isso? Tiago primeiro. Vai lá, Tiago, você primeiro, Tiago. Suas considerações finais. Obrigado, aí. Milton. Olha, eu acho que uma das questões que talvez eu não tenha colocado, mas foi uma questão que a Juliana levantou e é pertinente, é sobre a questão de o saneamento gera lucro. Então, segundo a ONU e a OMS, entre outras fontes de pesquisa, né, instituições de pesquisa, se verificou que a cada $1 investido em saúde, em saneamento, gera como lucro $4. Colocaram essa conta para o Brasil também, como se fosse R$1, gerasse R$4. Por que que gera? Porque a maioria das pessoas, quando estão adoentadas, geram um déficit, né? Deixam de produzir dentro do sistema capitalista, né? Então tem um gasto, mas aí a gente tem também uma outra questão da farmácia, né? Do capitalismo dentro da farmácia, né? Então a gente cria um ciclo no qual há prejuízo. Então é importante a gente sempre pensar nessas questões. O quanto é importante a gente ter conhecimento e não ter apenas conhecimento, mas colocar em prática, né? Segundo Paulo Freire, é a praxis, né? Então, a gente tem que colocar teoria e prática né, no nosso dia a dia. E é isso, o que precisar, a gente está às ordens. Muito obrigado, mais uma vez, à Rádio IFE Educativa, Kleber, Juliana, Saulo, Milton, a Ohana, e a todos que fizeram parte de todo esse movimento para a gente tentar levar alguma coisinha, algum conhecimento bacana, para que todos possam também interagir conosco, para a gente refletir um pouco mais e encarar esse desafio de forma conjunta. Nós que agradecemos você, Tiago. Queremos falar como aqui coordenador do projeto Rádio IFE Educativa. É um projeto institucional, aprovado em edital, em fomento da instituição. Queremos colocar essa ferramenta aqui à sua disposição, para você fazer qualquer contato aí do pessoal aí de São Paulo, qualquer informação, qualquer palestra, nós estamos aqui com essa ferramenta à disposição sua e da comunidade para auxiliar a comunidade nesse período especial. Vamos lá, professor Milton. Valeu, Tiago. Eu só quero finalizar, então, Saulo, né, alertando sobre coisas importantes que eu vejo sobre essa questão da pandemia que a gente está vendo. Daqui a pouco a gente está voltando às aulas e a gente precisa alertar melhor os alunos sobre como a gente vai proceder nesse momento de retorno às aulas, né? Mas o básico, uso de máscara e lavar as mãos é uma questão de respeito ao próximo. Então, quando eu saio nas ruas e estou de máscara e vejo que tem algumas pessoas próximas de mim sem máscara, é lógico que eu não vou ficar próximo dessas pessoas, mas eu vejo isso como um desrespeito, né? Porque eu estou respeitando o próximo usando a minha máscara.
né, evitando que ele pegue, mas a pessoa não me respeita. Uma coisa que eu observo na nossa região, eu acho que em São Paulo não é tanto esse hábito, mas é o hábito da gente falar tocando as pessoas. É um hábito nosso aqui no Rio de Janeiro. Você vai falar com a pessoa, você bota a mão no ombro, você bota a mão no braço. Não tem, a gente tem que se manter afastado, com máscara, e não evitar esse hábito de toque, né? Então, finalizar, né, pedindo para as pessoas, né, se cuidarem, né, e atentar para o que está sendo dito nos canais de comunicação aí, máscara, lavar as mãos, chegar com produto da rua, lavar esses produtos e higienizar com água clorada ou com álcool gel, lavar as roupas, higienizar as roupas, né? A gente vai ter que mudar de hábito, né, Saulo? É o novo normal, né, que você falou. Rádio IF, a rádio da sua comunidade.